Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, desculpa por ter faltado quinta-feira. Eu realmente acordei muito mal do meu estômago, não tinha condições de estar indo para a escola. Eu vou me ausentar essa semana também, porque eu tenho exames marcados e coincidiu de ser segunda e quinta no período da manhã. Não sou eu que escolho os exames, os dias, os horários, é o horário que tem, o dia que tem, então infelizmente eu não vou conseguir ir essa semana na escola. Para que vocês não fiquem sem conteúdo, isso para mim é o mais importante, e eu vou estar gravando essas aulas. Vão ser duas aulas por dia, tá? Então, duas aulas na segunda, duas aulas na quinta, que são os dias que eu vou estar me ausentando. E eu espero que vocês realmente assistam, tá, pessoal? Porque eu tô realmente preocupado com relação ao conteúdo, eu não quero que vocês percam o conteúdo, por isso que eu estou fazendo os vídeos, tá? Então, por favor, assistam aos vídeos, tá? É importante para vocês, ok? Um recadinho rápido antes de a gente começar. Em todos os vídeos que eu for gravar, vai ficar uma marquinha d'água no vídeo, tá? Porque o programa que eu uso para edição, ele acabou o período gratuito dele, agora só tem o pago. E o professor tá ruim de grana, hein, galera? Então eu não vou pagar ele não, até porque é um pouquinho caro esse programa. Mas vai ficar uma marquinha d'água, nada que atrapalhe na aula, ok? Processo de neutralização, galera. Antes de começar a falar do processo, eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês peguem o caderno, na parte que eu fiz aquele resumo sobre ácidos, sobre base, e leiam, tá? Somente ler, tá? Ler o que é um ácido, ler o que é uma base, ler o que é um processo de ionização, ler o que é um processo de dissociação, tá? É importante entender o que é um processo de ionização, o que é um processo de dissociação, para você entender o que é um processo de neutralização, tá? Porque neutralização envolve os dois processos, tá? Então, dá uma lidinha antes, tá? Nesses processos, daí você volta aqui pro vídeo, ok? Bom, neutralização nada mais é do que você pegar um ácido, pegar uma base, tá? Que serão seus reagentes, e você transformar eles em um sal mais água, tá? Então, o processo de neutralização envolve esses quatro caras: ácido, base, sal e água. Tendo seus reagentes ácido e base, seus produtos sal e água, ok? Num processo de neutralização, vão ocorrer duas reações, tá? Por isso coloquei aqui, ó, dois exemplos. Você pode ter aqui, ó, no exemplo 1, um ácido, que é o nosso ácido clorídrico aqui. Ele é um ácido porque inicia com H. Você vai ter sua base, tá? O hidróxido de sódio. Ele é uma base porque ele termina em OH. Então você vai ter esses caras reagindo, tá? Um ácido reage com uma base, a gente vai ter como produto um sal mais água. O que a gente precisa saber aqui? Qual que é o sal formado e qual é a quantidade de água formada, tá? Como que a gente vai saber isso? Tá? Primeira etapa, você vai desmembrar, tá? Você vai separar o ácido, você vai separar a base. Lembrando que toda vez que um ácido é separado, ele libera um cátion, que é o hidrogênio H+. Toda vez que uma base é separada, ela libera uma hidroxila, tá? Um ânion, que é o OH-. Então, primeira etapa, separação desses caras. Então, você vai ter seu hidrogênio separado do cloro. Você vai ter sua hidroxila separada do sódio. Lembrando que o hidrogênio sempre é carguinha positiva, a hidroxila sempre é carguinha negativa. Dessa maneira, você vai ter o cloro negativo e o Na positivo. Tá? Você tem que ter essas diferenças de carga. Ok? Então, você realiza aqui um processo de ionização e você realiza aqui um processo de dissociação. O seu meio aqui, que é o Cl- mais o Na+, é o que vai formar seu sal. Tá? Então, seu sal sempre inicia pela carguinha positiva, Na+, Cl-. Tá? Via de regra isso, tá? O sal sempre começa com carguinha positiva. O que você vai analisar quando você formar esse sal? As cargas. Tá? Você tem mais e você tem menos. Ou seja, as suas cargas elas são iguais. Tá?
Toda vez que a carga é igual, você fechou seu processo de ionização, você já formou o seu sal, porque as cargas vão se anular. Mais, menos, 2 mais, 2 menos, 3 mais, 3 menos, essas cargas se anulam. Você já formou o seu sal, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio. Tá? Você formando o seu sal, o que você vai fazer? Você vai mostrar a reação, a equação de reação de uma neutralização, que basicamente é isso daqui. HCl, ácido clorídrico, mais NaOH, hidróxido de sódio, que são seus reagentes. Você tem como produto o sal, que a gente acabou de achar aqui, ele formado, mais água. Tá? Isso daqui é o seu processo de neutralização. Você achou o seu sal, você achou aqui a sua água. Tá? Então, você já fez o processo de neutralização nesse exemplo 1. Quando as cargas são iguais, é isso que a gente tem que fazer. Outra coisa, ou outro exemplo, melhor dizendo, que pode acontecer é de as cargas serem diferentes. Tá? Então vamos lá. Você tem aqui ó, H2SO4, ácido sulfúrico, e KOH, hidróxido de potássio. Esses são seus reagentes. Você tem seu ácido aqui, que inicia com H, você tem sua base aqui terminada em OH, e você tem que fazer o quê? Descobrir qual que é o seu sal formado. Tá? A nossa ideia é sempre saber qual que é o sal que está sendo formado aí. Vamos lá, então. O que a gente tem que fazer? Tem que separar o ácido, tem que separar a base. Fazer processo de ionização, fazer processo de dissociação. Então, você vai fazer isso aqui. A diferença aqui, nesse caso, é o seguinte. A quantidade que a gente tem aqui, ó. Você tem aqui, ó, separado aqui, ó, o H do SO4. Você tem separado a hidroxila, o OH do K, que é o potássio. Aqui, você tem 2 hidrogênios sendo liberados, tá? Se você tem 2 hidrogênios sendo liberados, você tem que entender que para cada hidrogênio que você libera, tem que ter uma carguinha negativa. Aqui foi liberado um hidrogênio, uma carguinha negativa. Se está sendo liberado 2 hidrogênios, o que você vai ter aqui no seu SO4 são 2 carguinhas negativas. Tá? A quantidade de hidrogênio que é liberado em uma substância aí, em uma neutralização, define aqui ó, a sua carga. Tá? Assim como a quantidade de hidroxila que é liberada também define a carguinha aqui. Só que nesse caso aqui, ó, a hidroxila está sendo apenas uma hidroxila liberada, uma carga negativa, uma carga positiva. Tá? Então você fez ionização, você fez dissociação. Você vai formar seu sal. Seu sal é formado aqui pelo meio. Tá? Lembrando que sempre começa com carguinha positiva. Então K mais SO4 menos 2. E você vai analisar as cargas. Quando você olha essas cargas, você tem mais e você tem menos 2. Ou seja, as cargas elas são diferentes. Tá? Toda vez que as cargas toda vez que as cargas forem diferentes, você vai cruzar essas cargas. Tá? Você cruzando essas cargas, você tem isso aqui, ó. K2, esse 2 aqui veio do SO4, tá? SO4, 1. Como aqui é mais, é como se fosse 1, então não precisa representar 1 aqui. Então, o seu sal formado aqui é K2SO4, assim como o seu sal formado aqui é NaCl, o cloreto de sódio. Tá? Formou o sal, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Jogar na sua reação de neutralização. Tá? H2SO4 mais KOH são os nossos reagentes. A gente tem como produto o sal, que foi formado aqui, K2SO4, mais água. Tá? Sempre você vai liberar água. Tá? Então, tem ideia que o H2O sempre vai estar no final. Depois, a gente vai ter que saber a quantidade desse H2O. Tá? Mas, inicialmente, sempre vai ter H2O no final. Então, você sempre deixa lá H2O. Até porque não está errado nenhum dos dois exemplos. Porque é o seguinte, você tem duas reações. Uma reação de neutralização total, que é o primeiro exemplo aqui, ó. Tá? Por que total? Porque toda vez que as cargas forem iguais, isso aqui já vai estar balanceado. Tá? Lembrando que balanceamento nada mais é que tudo que tem de reagente tem que ter de produto. Ou seja, você tem aqui ó, um H, 2 Hs. Aqui você tem 2 Hs. Você tem um oxigênio, você tem um oxigênio. Você tem um sódio, você tem um sódio. Você tem um cloro, você tem um cloro. Tá? Então, a quantidade dos elementos elas estão iguais. Ou seja, isso já está balanceado.
Então, toda vez que as cargas forem iguais, você já tem uma neutralização total, ou seja, você não precisa balancear a equação já está balanceada. Toda vez que você tiver cargas diferentes, a gente vai ter o que a gente chama de neutralização parcial. Tá? Por que parcial? Porque ela não vai estar ainda balanceada. Se a gente reparar bem aqui, ó, você tem um K, você tem dois Ks aqui. Você tem dois hidrogênios mais um aqui, três hidrogênios. Aqui você tem apenas dois hidrogênios. Ou seja, a quantidade dos elementos ela, são distintas, são diferentes. Tá? Então, ou seja, essa equação, essa reação não está balanceada. Tá? Ah, Anderson, eu não entendi esse negócio de balanceamento. Não importa. Tá? No momento não importa. Se você conseguir entender, na verdade, chegar até esses processos, até essa etapa que eu cheguei aqui, tá? Para mim já está ótimo, porque uma neutralização parcial não está errado, tá? Ela só é uma neutralização parcial, tá? Você vai ter que balancear ela se a questão pedir para balancear, sim. Se a questão não pedir para balancear, você não precisa balancear. Isso aqui já está certo, tá? O que eu quero que vocês entendam é que sempre vai ter esses dois exemplos, tá? Nas questões. Ou as cargas vão ser iguais, ou as cargas vão ser diferentes. Se as cargas forem iguais, neutralização total. Se as cargas forem diferentes, neutralização parcial. Lembrando que a ideia é sempre saber qual que é o sal formado, tá? E não a quantidade de água que vai ser liberada no final. Você sabe que vai ser liberada água. Agora, quantas águas, é só se a questão pedir para que você balanceie. Senão, sei lá, saiu água lá, H2O, tá bom? Você coloca lá, neutralização parcial, ok? Então, para quem já entendeu como balanceia, beleza. Vai lá e balanceia já a equação. Para quem ainda está com dúvidas sobre como balancear essa equação, se você chegar até esse processo aqui para mim, tá? Que é o exemplo 2, já está ótimo, tá? Já está ótimo mesmo, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou corrigir aqueles 4 exercícios que eu passei para vocês na segunda-feira, de neutralização. E eu fiz algumas etapas que devem ser seguidas no processo de neutralização, tá? Eu detalhei ainda mais aqui o que cada etapa está acontecendo, tá? Para aquelas pessoas que ainda estão com dúvida na neutralização. E eu realmente acredito que vai clarear um pouco aí a sua mente, clarear suas ideias com relação à neutralização, o que é um processo de neutralização, tá bom? Então vamos lá. Você tem aqui, ó, o seu ácido H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e você tem sua base aqui, NaOH, o hidróxido de sódio. Tá? Eles vão estar reagindo e eles vão formar um sal. Tá? O que a gente tem que saber é qual o sal que vai estar sendo formado. Então, eu separei algumas etapas aqui que devem ser seguidas no processo de neutralização. Primeira etapa, realizar ionização. Tá? Ionização é realizado no seu ácido, tá? Onde você vai separar, tá, o seu hidrogênio do restante. Então, você vai separar o Hzinho aqui do restante. No caso aqui, o nosso restante é SO4. Tem que lembrar que esse hidrogênio ele é sempre um cátion, ou seja, ele tem sempre carguinha positiva. Se ele tem carguinha positiva, o restante vai ter carguinha negativa. Analisar quantos hidrogênios eu estou liberando. No nosso caso aqui, você está liberando 2 hidrogênios. Para cada hidrogênio que você libera, você vai ter uma carguinha negativa. Se você está liberando 2 hidrogênios, você vai ter 2 carguinhas negativas. Tá? Então, você já realizou aí o processo de ionização. Segunda etapa, realizar o processo de dissociação, tá? Que nada mais é do que separar a hidroxila do restante. Tá? É o processo que acontece nas bases. Então, você vai lá, separa a sua hidroxila, o OH, do restante. No nosso caso aqui, o restante é o Na, o sódio. Tá? Lembrar que a hidroxila é um ânion. Ânions têm cargas negativas. Se ele tem carga negativa, o Na vai ter carga positiva. Olha, quantas hidroxilas eu estou liberando? Tá? Apenas uma hidroxila. Tá? Você tem apenas um OH. Para cada hidroxila que você libera, uma carguinha positiva. Se você está liberando uma hidroxila, uma carguinha positiva. Tá? Pronto. Você já realizou os dois processos de separação, ionização e dissociação. Terceira etapa aqui, formar o nosso sal. Tá? Então, o nosso sal é formado pelo meio.
tá? SO4 menos 2 mais Na mais. Esses caras que vão formar o nosso sal. Lembrando que o nosso sal sempre inicia com a carguinha positiva. Então, Na mais SO4 menos 2. Beleza? Formei meu sal. O que eu tenho que fazer agora? Analisar as cargas. Eu olhando minha carga aqui, eu tenho mais e eu tenho menos 2. Ou seja, as minhas cargas, elas são diferentes. Toda vez que as minhas cargas forem diferentes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cruzar essas cargas. Tá? Então, o sal que eu formo aqui é Na2SO4. Tá? Formei meu sal, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Jogar na minha equação, na minha reação de neutralização. Então, eu tenho isso aqui, ó. H2SO4 mais NaOH, que são os nossos reagentes. Eu tenho como produto o nosso sal, que foi encontrado aqui, ó, Na2SO4, mais água. Tá? Então, se as cargas elas eram diferentes, eu tenho aqui uma neutralização parcial. Tá? Se você conseguir chegar até essas etapas, até a neutralização parcial, tá ótimo. Tá? A neutralização parcial indica o seguinte, que a gente vai ter que balancear essa equação. Para quem já consegue balancear, tá? Vai ficar a resposta final em si seria isso daqui, ó. H2SO4 mais 2NaOH. Você tem como produto Na2SO4 mais duas moléculas de água. Tá? Isso aqui, ó, é a reação balanceada. Tá? Para quem chegou até esse processo, ótimo. Tá? Para quem não conseguiu chegar até esse processo, não esquenta a cabeça. Tá? Se você conseguir entender como que chega até essa neutralização parcial, tá perfeito já. Depois a gente começa a fazer aulas de balanceamento, tem mais aulas falando sobre balanceamento, e a gente começa a trabalhar mais um pouquinho o balanceamento, ok? Mas ambas as respostas estão corretas, tá? Tudo depende do que a questão vai pedir, uma neutralização parcial ou uma neutralização total, tá? Mas as duas respostas estão corretas, ok? Vamos para a próxima aqui. HCl, que é o nosso ácido clorídrico, ácido presente no suco gástrico, tá? Mais CaOH2, hidróxido de cálcio. Beleza. Vamos lá, etapas. Primeira etapa, ionização. Separar o hidrogênio do restante. Então, você tem seu hidrogênio aqui, separado do restante. Seu restante é o cloro. Hidrogênio, carguinha positiva. Cloro, carguinha negativa. Analisar quantos hidrogênios eu estou liberando. Apenas um. Para cada hidrogênio liberado, uma carguinha negativa. Se eu estou liberando um hidrogênio, uma carga negativa, está tudo certo. Segunda etapa, dissociação. Tá? O que é dissociação? Separar a hidroxila, tá, do restante. O seu restante é o Ca, o cálcio. Hidroxila sempre carguinha negativa, o cálcio, o restante, no caso, sempre carguinha positiva. Beleza? O que eu tenho que fazer agora? Analisar quantas hidroxilas eu estou liberando. No caso aqui, duas hidroxilas está sendo liberado. Lembrando que, tá, toda vez que tem um parênteses, tá, esse 2 serve para os dois. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio aqui, ok? Então, se eu tenho 2 aqui, eu estou liberando duas hidroxilas. Para cada hidroxila que eu libero, eu tenho uma carguinha positiva. Se eu estou liberando duas hidroxilas, eu tenho duas carguinhas positivas. Fechou? Fiz ionização, fiz dissociação. Agora eu vou formar meu sal. O meu sal eu formo com o meu meio aqui. Cl- mais Ca2+. Lembrando que sempre começa com carguinha positiva. Ca2+, Cl-. Beleza, formei meu sal. O que eu tenho que fazer? Analisar as cargas. Tá? Carguinhas, elas são diferentes. Toda vez que as cargas forem diferentes, eu cruzo essas cargas. Tá? Então, o sal que eu vou formar é aqui, ó, CaCl2. Formei meu sal. O que eu tenho que fazer? Colocar esse sal na sua reação química aqui, na sua equação química. Então, fica lá, HCl, ácido clorídrico, mais CaH2, hidróxido de sódio, de cálcio. Você tem como produto aqui CaCl2, que é o sal que foi formado, mais água.
Ok? Essa é sua neutralização. Lembrando que as cargas são diferentes, ou seja, a neutralização é parcial. Eu tenho que balancear essa equação ainda, ok? Lembrando, para quem já conseguiu chegar nessa parte, está ótimo. Como que eu balanceio aqui? Eu vejo quantidade, tá? Tudo que eu tenho de um lado, de reagência, eu tenho que ter de produto, tá? Ou seja, se você analisar bem rápido aqui, você tem um cloro aqui e aqui você tem dois cloros, tá? Então, está faltando um cloro em reagentes. Se você analisar aqui, ó, você tem um hidrogênio, mais dois aqui, três hidrogênios. Aqui você tem apenas dois hidrogênios, tá? Então, você tem que balancear isso daí, tá? Cálcio está certo, um cálcio, tá? O oxigênio também está certo, dois oxigênios. Não, tá errado, na verdade. Dois oxigênios aqui e um oxigênio aqui, tá? Então, você percebe que isso está desbalanceado. Por isso que é uma neutralização parcial, ok? Para quem conseguiu balancear, ficaria dessa maneira aqui, ó. 2HCl mais CaOH2, que são nossos reagentes. A gente tem como produto CaCl2, que é nosso sal, e você tem duas moléculas de água formadas, tá? Uma análise bem rápida aqui, ó. A partir de agora você tem, lembrando que o número na frente equivale para os dois elementos, tá? Então você tem dois hidrogênios, você tem dois cloros. Ou seja, aqui você vai ter dois cloros, dois cloros. Aqui você vai ter dois hidrogênios com mais dois hidrogênios, quatro hidrogênios. Se você analisar aqui, ó, você tem 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Você tem dois oxigênios. Se você for ver aqui, ó, você tem um oxigênio aqui, vezes 2, dois oxigênios. E você tem aqui, ó, um cálcio e um cálcio. Tá bom? Para quem já está acostumado com balanceamento, chegou até aí de novo, ótimo, parabéns, está excelente, tá? Para quem ainda não entendeu muito bem, relaxa, fica nessa parte aqui de neutralização parcial, que já está ótimo também, tá bom? Vamos para a próxima. HNO3, ácido nítrico, mais LiOH, hidróxido de lítio. Tá? Então a gente tem, de novo, um ácido reagindo com uma base, a gente tem que saber qual que é o sal formado aí. Então vamos lá, etapas. Ionização, separar o hidrogênio do restante. No nosso caso aqui, se tem o hidrogênio, o restante é NO3. Hidrogênio sempre carguinha positiva, NO3, o restante, no caso, sempre carguinha negativa. Analisar quantos hidrogênios está sendo liberado. Está sendo liberado apenas um hidrogênio. Fechou? Uma carguinha positiva para uma carguinha negativa. Aí você vai fazer um processo de dissociação, separa a hidroxila do seu restante, hidroxila, carguinha negativa, restante, carguinha positiva. Analisar quantas hidroxilas estão sendo liberadas, apenas uma carguinha negativa para uma positiva, fechou. Tá tudo certo, tá? Próxima etapa, formar o nosso sal. O sal é formado aqui pelo nosso meio, tá? Sempre começa com a carguinha positiva, Li mais NO3 menos, tá? Você vai analisar essas cargas estão iguais, tá? Cargas iguais, elas são anuladas, ou seja, você já formou seu sal aqui, que é o LiNO3, tá? Sal formado, beleza, vou jogar na sua equação de neutralização, na sua reação química aqui. Então, você vai ter, ó, HNO3 mais LiOH, nossos reagentes. A gente tem como produto o sal, que a gente acabou de encontrar aqui, que é o LiNO3, mais água. Ok? Toda vez que as cargas forem iguais, eu tenho uma neutralização total. Ou seja, já está balanceada essa equação, você não precisa balancear ela. Uma análise rápida aqui, ó. Você tem um hidrogênio, dois hidrogênios. Aqui você tem dois hidrogênios. Você tem um lítio, você tem um lítio. Você tem aqui, ó, um oxigênio mais três daqui, quatro oxigênios. Aqui você tem três oxigênios mais um daqui, quatro oxigênios. Você tem um nitrogênio, você tem um nitrogênio, ou seja, essa equação está balanceada, tá? Toda vez que as cargas forem iguais, já está balanceada a sua equação, já é uma neutralização total, tá bom? Próxima e última aqui para a gente fechar, tá?
HCl, ácido clorídrico, mais FeOH3, hidróxido de ferro. Beleza? Etapas. As etapas não mudam, galera. Realizar um processo de ionização. Beleza? Vamos lá. Vamos separar o hidrogênio do restante, ou seja, do cloro. Hidrogênio carguinha positiva, cloro carguinha negativa. Eu vou ver quantos hidrogênios estão sendo liberados. Apenas um. Então, tem uma carguinha positiva para uma negativa. Tudo certo. Dissociação. Separar a hidroxila do restante, que é o ferro. Hidroxila carguinha negativa, ferro carguinha positiva. Analisar quantas hidroxilas estão sendo liberadas. 3. Se eu tenho 3 hidroxilas sendo liberadas, eu tenho que ter 3 carguinhas positivas. Para cada hidroxila liberada, eu tenho que ter uma carguinha positiva. Se são 3 hidroxilas liberadas, eu tenho 3 carguinhas positivas, certo? Próxima etapa, formar o nosso sal. O nosso sal é formado ali pelo meio, tá? Iniciando sempre com carguinha positiva, Fe3+, Cl-. Analiso as cargas. As minhas cargas, elas são diferentes. Se elas são diferentes, eu tenho que cruzar essas cargas. Dessa maneira, eu tenho aqui FeCl3 é meu sal formado. Formei meu sal, jogo aqui na minha equação de neutralização. HCl mais FeO3 são os meus reagentes. Eu tenho como produto sal, FeCl3 mais água. Tá? Se as cargas elas estão diferentes, isso é uma neutralização parcial. Tá? Eu tenho que balancear essa equação e já percebo o seguinte, tá? Eu tenho 3 cloros aqui e apenas um aqui. Tá? Então já está desbalanceada essa equação. Balanceando ela, vai ficar dessa maneira aqui, ó. 3HCl mais FeOH3. Você tem como final FeCl3 mais 3 águas. Ou seja, você está liberando 3 águas aqui e você tem um 3 aqui na frente, aqui, ó, do ácido aqui. Tá bom? Dessa maneira a equação fica balanceada. Tá bom? Mas lembrando de novo, tá? Se não chegou até o balanceamento, não entendeu o balanceamento, sem problema, tá? Entendeu até aqui o que é uma neutralização parcial? Entendeu como que forma o seu sal, que é o mais importante nesse caso? Já tá ótimo. Beleza? Eu acho que é isso. Falei demais já na primeira aula, tá? O que eu quero que vocês lembrem, tá? Toda vez que eu tiver um ácido reagindo com minha base, eu tenho como produto o sal mais água. Tá? Sempre eu vou formar um sal, sempre eu vou liberar água, tá bom? A quantidade de água no momento não importa pra gente, tá? Eu quero que vocês entendam qual que é o sal formado por aquela reação, tá bom? Eu acho que é isso para a primeira aula aí, já tá ótimo, acho que eu já falei demais, até passei, depois eu dou uma olhada quanto ficou na edição, tá bom? Fiquem com o Patrick aí no momento. Todo mundo morreu! Acabou.